aos irmãos que abram suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. E aqueles que forem achando, coloquem-se de pé, por gentileza. Aquele que achar, coloque-se de pé. Quem não tiver achado, não tem problema. Acha e fica de pé para eu saber que eu posso ler, para a gente ler todo mundo junto. Porque às vezes tem aquele crente que fica com vergonha, né? Ele levanta sem ter achado, só para não ficar mal. Só que na igreja está todo mundo aprendendo, né? Tem gente que tem dificuldade de achar Ageu, tem gente que tem dificuldade de achar Salmo. Acontece, é com todo mundo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Estou vendo todo mundo quieto, mas eu ainda estou escutando barulho de papel. Ah, então tá certo. Então, meus irmãos, vamos lá, agora eu que vou achar aqui. Capítulo 1. Eu vou estar lendo os versículos ímpares e os irmãos vão ler os versículos pares, tá certo? Eu vou parar no versículo 19 e nós estaremos lendo. Você está com a Bíblia para conferir, se eu não estou te enganando, mas para a gente ler em uníssono, quando chegar na sua vez, você lê aqui, tá legal? Mas deixa a Bíblia aberta, porque a gente vai conversar dentro do texto. Porque tem aquele pregador que ele entra no texto, sai e não volta mais, a gente vai ficar nele, tá certo? Então, vamos lá. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício à menina de sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então, Eucana, estou lendo certo, não, peraí, 7. E assim fazia ele, de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que está mal o teu coração? Não sou eu que tem filhos. Então Ana se levantou, e depois que comeram, beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele teve atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse ele: até quando estarás embriagada? Aparta-te de mim, meu filho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não venhas, pois, a minha serva como filha material, porque da multidão dos meus pecados e do meu desgosto tenho falado até agora.
Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E te disseram: acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi do seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Os irmãos podem voltar aos seus assentos. E antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria que você estivesse pensando em algumas áreas da sua vida. Pelo menos no país que a gente vive, eu tenho certeza absoluta que nenhuma irmã aqui convive com um marido que tenha 2 esposas, porque é contra a lei do nosso país. Mas agora algo pode trazer vergonha e dor ao coração de cada um de nós. Nós podemos não estar passando pelo que Ana passou, mas eu tenho certeza que coisas ruins acontecem na vida das pessoas, e o fato de sermos de Deus não significa que nós não passemos por momentos ruins. Mas é bom lembrar que a vida ela é cheia de fases, e assim como nós vivemos fases boas, vivemos fases ruins. E assim como as fases boas passam, por mais que não pareçam, a fase ruim vai passar também. E o tema dessa mensagem, que meu professor de homilética não ouça, é o seguinte: enquanto a fase ruim não passa. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando, e mandou te dizer que Ele está cuidando. Vocês, está chorando por Deus. Se você tem um Deus, se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe. Ele tem visto suas lágrimas que você está passando, e mandou te dizer, Ele está cuidando, que Ele está cuidando. Você lembra? Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Todos juntos. Não chore, quem cuida de você não dorme. Essa fase vai passar, Ana. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer, agora vai chegar, que vai acontecer. Deus mandou te falar. Deus mandou te falar que tudo vai passar. E aí, diante disso que nós lemos aqui, eu gostaria que você pensasse que tanto no fundo do poço quanto num poço sem fundo, você pode contar com Deus.
não faço ideia de como está a sua vida, e mesmo que eu fizesse, eu não tenho condição de ajudar você. Mas uma coisa eu sei: se você estiver no fundo do poço, ou se você estiver num poço sem fundo, Deus está com você. Amém. E essa sorte vai virar. Isso eu sei, isso eu sei. E enquanto a fase ruim não passa, não espere solidariedade, empatia e compreensão de todos. É por isso que a gente sofre. Porque você acha que aquela pessoa que você dava carona todo dia, que quando você ficar sem carro, que ela vai ter aquela mesma gratidão e vai ter toda aquela preocupação. E aí diz que aquela pessoa não faz porque ela está muito ocupada, ela tem os corre dela. Aí você fica, puxa, mas eu não era assim. Você. Nós não podemos medir as pessoas pela nossa regra. E aí, diante desse caso, eu gostaria que você pudesse observar a realidade aqui de Ana. Gente, pensa na cena hoje, século 21, ano 2023. Uma mulher que já está com seus 10, 15 anos e não engravida, aí fica, né? Fulano fala isso, Beltrano fala aquilo e tal, aquele negócio todo, quando às vezes o próprio marido. Hoje, irmãos, hoje. E às vezes é o cara que tem problema, mas ele não foi ver, então pressupõe o quê? Ela está com problema. Hoje é assim. Agora imagine numa época, numa cultura, numa região em que a glória de qualquer família era ter um filho homem. Quem aqui já leu sobre as filhas de Zelofeade deve lembrar mais ou menos como é que era a situação. Selo quem? Deixa pra lá. Então, nesse caso, que você possa observar que nem sempre as pessoas vão ser solidárias. A dor de Ana não é que o Cana tivesse outra mulher, porque aquilo ali fazia parte da época. A dor de Ana é porque Penina tem filhos e eu não. E o mínimo que Penina poderia ter por Ana seria aquela ideia assim, poderia ser eu. Mas não. É como se de repente, vamos pensar numa situação de duas mães conversando sobre seus filhos, e aí uma fala assim: meu filho tem muita dificuldade para ler. Aí a outra, em vez de repente incentivar, eu conheço alguém, tal, tem uma aula de reforço explicadora, sei lá, não. O meu lê tudo, o meu faz isso, o meu faz aquilo, entende? O meu filho vira cambalhota, ele faz e acontece, e ele está lendo mandarim. Isso dói, irmãos. Dói porque estamos como estamos na época do Instagram, em que a pessoa compara o palco da outra com o seu bastidor, né? Eu tenho uma sobrinha que ela é muito bonita, mas ela é mais bonita no Instagram. E quando a gente tem reunião, de família, se ela não tiver com aquela maquiagem, ela não sai na foto com a gente. Não sai. E uma outra menina que de repente está com aqueles cravos no rosto, tá aquelas bolinhas aparecendo, né? Ou então os poros estão bem abertos e tudo. Olha para a pele cheia de maquiagem, cheia de complemento de uma outra pessoa e pensa assim: gente, eu sou horrível. Minha foto tá boa para ir pro Halloween. Tá dando para entender? Porque a gente às vezes está comparando o melhor momento de alguém com o pior da gente. E qual é a parte ruim? Às vezes uma pessoa que está numa fase boa, ela esquece que ela já esteve numa fase ruim. Ah, você está passando por isso por causa disso. Eu lembro
quando eu passei por 5 anos de tratamento para depressão. Pensa na cena. Uma pessoa comum que passa por depressão já sofre a depressão e o julgamento dos outros, né? Imagina um crente, que todo mundo diz que o cara tem demônio. Ninguém fala que o cara que tem dor de dente tem problema espiritual. Ninguém fala que o cara que tem bico de papagaio, joanete, usa óculos. Ninguém fala que esse cara tem problema espiritual. Mas o cara que tem problema com neurotransmissores, ali tem problema espiritual. E aí, digamos que de repente uma pessoa, ela passe por essa fase. Aí ela vê outra passando e fala assim: deixa de ser fresco. E aí outra pessoa, além de sofrer o problema que tem, ela ainda tem que sofrer o comentário perverso da outra. E aí a dica que eu dou é a seguinte: se vier solidariedade de alguém, glória a Deus. Mas não fique esperando. Não fique esperando. Eu fiz tudo pelo meu filho. Glória a Deus. Mas nem todo filho é grato. Entende? Eu fiz tudo por esse homem. Aí ele melhorou de vida, está estudando mais, né? A condição dele é melhor. Agora ele acha que ele merece uma mulher melhor. Nem todo mundo é legal. Faz parte da vida. Você às vezes está se dedicando. E aí você recebe uma promoção. E aí uma pessoa com inveja vai fazer de tudo para você cair daquela situação. Esse é o mundo que nós vivemos, num mundo caído. Então nós olhamos para cá e vimos que Penina não teve solidariedade. Não pensou assim: poderia ser eu. Não. Ela não se contentava de ser mulher de Eucana, mas ela queria esfregar na cara de Ana, que é o seguinte: olha, eu posso dar filhos para ele, você não pode. Agora eu pergunto: se Ana, nem te ligo farinha de trigo. Entende? Porque você percebeu, você dá filho para ele, mas você viu que eu sou o esquema preferido dele, né? E vida que segue. Então nós olhamos para cá e vimos que falta de solidariedade acontece. E sua rival provocava excessivamente para irritar, fazer de propósito. Já viu aquela pessoa que fica feliz de te ver mal? Eu já vi gente assim. O dia que você está com a cara amarrada é o dia que a pessoa está feliz. O dia que você está sorridente é o dia que ela está com a cara amarrada. Aí você pensa assim: a impressão minha. Aí você finge. Aí você percebe. É um Satanás, né? Aí nesse caso, olha como é que são as coisas. Assim, né, diz o texto, fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. E aí eu não sei se dá para perceber que às vezes é algo que está ruim pode ficar pior por causa da sua atitude. Está difícil o trabalho? Vai assim mesmo. Está difícil cuidar da saúde? Vai assim mesmo. Mas no serviço público você marca uma consulta quando consegue, só daqui a 3 meses. 3 meses vão passar de qualquer jeito. A vida é sua, vai à luta. Ou você vai esperar o quê? O governo federal se importar com você, o governo estadual, o governo municipal, o senador, o deputado, o ministro da Suprema Corte. Se fosse assim, todos eles ganhariam menos e teriam menos benefícios para nós termos mais qualidade de vida. Eu não sei se dá para perceber. Se a gente ficar aguardando solidariedade, empatia, compreensão das pessoas, a gente vai ficar sofrendo cada vez mais. Eu não estou dizendo que as pessoas não podem ser solidárias, empáticas e compreensivas. Eu só estou dizendo que você não sabe quem vai ser essa pessoa. De repente, o cara que você ajudou, você pensa que ele vai te dar o currículo para você arrumar um emprego. E talvez um estranho veja a vaga de emprego para você. A fonte do teu milagre é Deus. O meio, só Ele sabe quem vai ser. Aí você fica esperando, vai ser fulano, vai ser Beltrano, vai ser meu tio. Às vezes pode ser um estranho. Acontece. E então, você vê, por exemplo, Eucana, seu marido,
Versículo 8. Ele vê a mulher triste, ele vê a mulher para baixo. Em vez dele pensar assim: pô, minha mulher está sofrendo pra caramba, e aí ela olha para outra cheia de filho e ela não tem filho. Não. Já viu aquela mulher que ela tem que sofrer quieta, porque se o marido a vir sofrendo, ele fica chateado, né? Olha que fofo. Ela tem que sofrer calada, porque o miserável fica chateado se a vir triste. Se a vir triste, perdão. Tá dando para entender? E aí nisso ele fica assim: não, mas peraí, por que tu tá sofrendo? Ô Pedro Bola, ela quer ter filho e não pode. E aí tá ele aqui: por que choras? Tá zoado, Eucana? Por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? E aquele caso, eu não posso afirmar, mas será que Eucana nunca viu Penina de Pirima com Ana? Será? Será? Será que Eucana não fez como alguns homens que banca o bobo, finge que não está vendo o vacilo da mulher, só para não se aborrecer? Deixa que elas vão se entender, o tempo resolve as coisas. E aí nisso ele fica chateadinho, porque a mulher está sofrendo. Se pudesse pelo menos ficar quieto, ou pelo menos chorar com ela ou abraçá-la, ficasse quieto. E aí ele diz: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Pô, gente, pelo amor de Deus, vai competir, gente. Marido é marido, filho é filho. Eu era o preferido da minha mulher até meu filho nascer, e já estou conformado, vida que segue. Mas quando ele chegar na adolescência e começar, né, a ficar pegando o caminho dele, aí ela volta para mim. Eu sei que vai, né? E eu já estou avisando logo, prepara aí, porque só vai ter eu depois, hein? Mas aí, olha como é que são as coisas, né? Cara, marido é marido, filho é filho, cada um no seu lugar. É igual esposa querendo competir com mãe, gente, cada um no seu lugar. E então nós olhamos aqui e vimos a falta de empatia. Tudo bem, homem não pensa como mulher, dá para entender. O homem do dia 1º ao dia 31, ele é aquele mesmo cara. A mulher vai variando, né? Então, tem aquele dia que está sorridente, está mais chateada, está chorando, né? Está chorando por quê? Então assim, e o homem não entende. Eu na boa, gente, eu não tô tentando entender minha mulher não. Eu tô ali, tô do lado, estamos juntos e tal. Porque eu vou tentar dar uma solução que assim, eu estou pensando com cabeça de homem. E nesse caso aqui, a gente percebe que ele não teve o mínimo de empatia. Se fosse o inverso, imagina a pessoa que deita na mesma cama que ela, não tem empatia por ela. E esse é o problema da gente. João Gilberto deve ficar chateado comigo aqui agora, porque a nova geração não sabe quem foi João Gilberto, né? Mas é um pouco melhor do que Luísa Sonza, mas é outra situação. Aí, é impossível ser feliz sozinho. Peraí, João Gilberto. Uma pessoa infeliz casando com uma pessoa infeliz não vai ser feliz. O problema é que a gente fica depositando a nossa felicidade nos outros. Entende? Eu vou ser mais feliz. Não entendi. Então tá. Aí nesse caso, em relação à felicidade, eu não vou ficar projetando minha felicidade nos outros. Quando eu casar eu vou ser feliz. Diz o solteiro, que não sabe como as coisas são. Quando eu for mãe eu vou ser feliz. Diz a mulher que ainda não tem filho,
que dorme, né, a noite toda. Ah, quando eu ganhar 3, 4 salários eu vou ser feliz. Aí começa a comprar um monte de coisa, pagar não sei quantas parcelas. Ah, quando eu for diácono na igreja eu vou ser feliz. Aí vem a pressão. Eu não sei se dá para perceber que a gente fica sempre aguardando alguma coisa externa que vai acontecer lá na frente. E aí quando a gente tem um choque de realidade. Ontem eu estava falando numa palestra para casais sobre o René Senna, que ganhou na Mega Sena, né? Se encantou por uma novinha, aí casou com ela e foi morto por um segurança. As pessoas, elas têm a tendência de buscar a felicidade em outra pessoa. E ninguém pode fazer você feliz se você for infeliz. Você tem que resolver a sua vida por dentro. Paulo fala: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo diz que ele aprendeu a viver contente, ganhando muito, ganhando pouco, tendo fartura, passando necessidade, sendo honrado, sendo humilhado. Tem gente que tomou uma chamada, ontem eu estava falando isso lá nos Arrebatados. As pessoas hoje não querem mais ser confrontadas, elas querem ser paparicadas. Elas entram no templo de uma igreja como quem está entrando numa loja de sapato. As coisas têm que agradá-las, elas têm que ter uma sensação gostosa no coração. Não há mais aquele compromisso de um lugar onde eu tenho que servir, eu tenho que abençoar, eu tenho que edificar, mas é uma sensação de o que eu ganho com isso. Isso não é serviço cristão, isso é consumo. E não tem como agradar gente descontente, não tem como agradar gente infeliz. Por quê? Porque nós levamos quem nós somos para onde nós vamos. O cara é perturbado, ele vai sair de uma igreja e ele vai para outra, ele vai levar perturbação. A mulher é perturbada, ela jogou o marido fora para pegar outro, ela vai ter perturbação. E só vai deixar de ter se mudar por dentro. Então nós olhamos para cá e vimos que Eucana não tem empatia por Ana. Eucana acha que para ela está muito feliz, porque ela era amada por ele. Só porque ela não tinha filhos, ele valia mais do que 10 filhos, na opinião dele. Entende? É como aquela mulher que está esperando o marido falar: eu te amo. E ele fala: mas não dá para ver que eu te amo, mulher? Tem arroz, feijão, tem carne, tem picanha. Entendeu? Então o que acontece? Está criando um cachorro? Está dando para entender? Então uma vez, assim, como ele pensa com cabeça de homem, ele não consegue entender. A não ser que ele lembre quando ele estava querendo pegar. Ele era outro cara. Ele era diferente. Tinha a risadinha do canto de lábio. Entendeu? Fazia caras e bocas. Botava a mulher lá em cima. E aí, igual pipa, né? Aí subiu, cortou, aparou, pronto, agora já era. Entende? Então nesse caso, nós vimos aqui que mesmo que as pessoas não sejam empáticas, mesmo que elas não sejam solidárias, ainda assim você precisa tocar a tua vida. Infelizmente não foi o caso de Ana, como não é o que acontece com boa parte de nós. Tenta se colocar no lugar de... Pensa bem. Tenta se colocar no lugar de um pastor que evangelizou uma família, colocou aquela família no beabá da fé, apresentou os filhos, casou os filhos daquelas pessoas, sabe? Esteve na crise conjugal, saiu de casa de madrugada, da casa daquele casal de madrugada, fez um monte de coisa. E aí depois quem fica falando mal dele, mandando direto na rede social? Aquelas pessoas de quem ele cuidou. Aí eu pergunto, ele vai deixar de cuidar das pessoas por causa disso? Não.
aquela gente está envenenada, que eles fiquem engolindo o veneno deles. Eu vou tocar minha vida. Deu para entender? Eu não posso ficar esperando que todo mundo seja legal comigo, porque se 1, 2 ou 3 forem legais, eu já vou estar muito feliz. Agora, se eu esperar que os 200 que eu abençoei sejam legais, se 100 forem legais comigo, eu já vou ficar frustrado. Deu para entender? Esse é o caso. Lembra, Jesus ele cura um monte de gente. Quem reconhece? Na hora da cruz, prefere Barrabás. É do ser humano. E aí, no versículo 14, a mulher está orando. Olha, gente, brincadeira não. Ana sofreu igual charuto em boca de bêbado, né? Aí você vê o seguinte: primeiro, tem que dividir o homem dela com o outro. Já é um negócio complicado, né? Aí nisso, a outra dá filhos para o cara. Ela não consegue. Sofre com isso. Além disso, essa outra fica se gabando. Além disso, o marido acha que ela está exagerando no sofrimento. Deixa de ser mole, mulher. Eu, hein? Só porque você não tem filho? Aí ela vai para o templo, aí o sacerdote, o líder espiritual, diz o texto: até quando estarás tu embriagado? Pô, a mulher está sofrendo, ela ainda é chamada de cachaceira. Está dando para entender? Você está passando um perrengue, você está sofrendo, você está batalhando, e ainda tem gente falando mal de você. Olha que vida. Então, aí onde fica o meu apelo para você: não espere. Não, nem todo mundo vai compreender você. Nem todo mundo vai compreender a pressão que você está passando. Nem todo mundo vai entender que você vai dormir meia-noite, acorda às 4:30 da manhã. Aí você vai de repente dormir no ônibus. Aí entra aquela vozinha, né, 0800 no ônibus. Você é crente, você não vai fingir que está dormindo, né? Você não vai fazer isso. Aí você dá lugar para a vozinha. Aí ela anda 50 metros no ônibus, ela desce. Aí um outro cara que não tinha nada a ver, ela levantou, ele sentou, você vai em pé, cheio de sono. Aí você chega no trabalho, o teu melhor colega de trabalho, agora ele já não gosta muito de você, porque você foi promovido e ele não. E aí nisso, fica todo mundo querendo pegar um mole seu. Tá tendo corte na empresa. Como é que você vai pagar a escola particular do seu filho? E o miserável do moleque não sabe como é que é para ganhar o dinheiro para pagar aquela escola. Aí nisso, acho que eu vou ficar de recuperação de novo. Entende? Aí você vai brigar com o filho, aí a mulher ainda defende. Faz isso com ele não. Ele é só uma criança. Criança de 17 anos. Tá dando para entender? Aí nisso, caramba, será que eu vou ser mandado embora? Como é que eu vou pagar a escola da criança? Eu estou cheio de sono. Aí sai do trabalho e vai estudar de noite. Aí de repente, pensa na cabeça desse cara, aí você vai pro culto. Aí eu vou falar assim: senti falta de você no trabalho de não sei o que lá. Aí o Satanás fica assim: vai lá, fala lá. Aí você respira. E o irmão: vai dizer nada não? Aí Satanás: aí, vai, fala, né? Aí é desse jeito, não espere compreensão de todo mundo. O cara que, por exemplo, antes de casar, o pai deu uma casa de presente, a mãe deu um carro de presente, e aí, por exemplo, não tem que pagar, já começou de boa, tá ali tranquilo, ele não sabe o que é ter que garantir o aluguel todo mês, ele não tem como ver as coisas como você. Entende? Aquele rapaz, né, que ele toma banho, se perfume e vai para o culto, ele não tem como entender como você tem que arrumar 3 filhos para poder vir para o culto. Atrasada de novo, irmã. Ele não tem como compreender você porque ele não calça o seu sapato. E você não pode ficar esperando que todo mundo se coloque no seu lugar e que todo mundo compreenda você, porque isso não vai acontecer. Desculpa dizer.
Evite sofrer. Não fabrique o seu sofrimento. A vida já tem problema demais. E aí nisso ele manda aquele papo. Sabe, enquanto a fase ruim não passa, não espere solidariedade, empatia e compreensão de todos. E prepare-se para o julgamento alheio. Eu acho interessante a postura de Ana. Pensa bem. Hoje em dia ninguém respeita ninguém, né? O pessoal não respeita pai e mãe, vai respeitar a líder espiritual. Mas aí observa bem aqui a situação. Versículo 15 a 17. Porém Ana respondeu. E você percebe que porém aqui é uma conjunção adversativa, ou seja, dá uma ideia oposta do que foi dito antes. Por exemplo, no meu primeiro ano de ministério, eu lembro que um irmão ligou para mim na segunda-feira. E aí ele, pastor Roberlan, pois não, irmão? Olha, o pastor pregou muito bem ontem. Aí eu fui subindo. O pastor é muito inteligente e eu fui subindo. O pastor não sei o que, pá, vírgula. Mas não preciso contar o resto. Então, volta. Agora você entendeu o que significa, né? O mais, o porém, contudo, todavia, entretanto. A respeito disso, a ideia aqui é que a resposta natural de Ana seria o quê? Cuspir marimbondo para cima de Eli. Mas não. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Olha, meu líder, enquanto você está fazendo mau juízo de mim, eu estou sofrendo. Enquanto você está cobrando de mim, eu estou chorando. E você não conseguiu perceber a minha dor. Você conseguiu me pré-julgar. Você conseguiu presumir. Você conseguiu me condenar. Mas não conseguiu perguntar o que está acontecendo com você. Gente, a categoria dela foi fantástica. Fantástica. Porque se é uma mulher lá de Caxias, onde eu moro, já ia rodar a baiana. Pô, pastor, quem tu pensa que é para falar assim comigo? Por que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá? Eu tô com esse problema e tal. A minha sogra, né, deixa eu falar. Então nesse caso, né, assim, não, a sogra aqui é tudo mesmo, mas lá em Caxias é meio complicado. Aí nesse caso, né, aí, voltando para cá, né, em relação a isso, né, quantas vezes a gente não se prepara para o julgamento alheio? As pessoas sempre vão julgar. Sempre vão julgar. Por exemplo, do jeito que eu prego, tem igreja que me convida 3, 4 vezes depois de me ouvir pregar. E tem igreja que não me convida nunca mais. Deu para entender? Por quê, irmãos? Julgamento alheio está aí. Julgamento alheio está aí. E ele cita a música do mundo. Entende? Ele falou 50 né na pregação. Estou falando sério. E por aí vai. Ah, mas ele fala sobre isso, ele fala sobre aquilo. Em vez de ele só contar o texto. Ué, eu tenho que estar preparado para o julgamento das pessoas. É normal. E minha mãe tinha uma frase que eu guardo até hoje: o mau julgador por si julga. No meu início de ministério, quando alguém falava que o pastor tinha vida boa, eu ficava chateado. Porque eu sei que vida de pastor não é fácil. E se ele ganhar muito, para mim é mais difícil ainda. Porque ele tem que de alguma forma provar para as pessoas que pagam bem que é para ele continuar ali. Não é fácil não. Eu lembro que uma vez eu estava falando com um diácono, que eu falei assim, ó, todo mundo diz que pastor que tem muita coisa é ladrão, né? Mas agora de mim ninguém pode falar, eu ganho pouco. Aí ele falou,
Pastor que tem pouco dinheiro é porque é preguiçoso. Ou seja, pastor está com pedra na cruz. Se ganha muito, fala. Se ganha pouco, fala. Está dando para entender? Ou seja, se eu, por exemplo, estou cheio de dinheiro, não é porque eu ralei e ajudei a igreja a crescer, não. É porque eu estou explorando as ovelhinhas. E se eu estou duro, em vez de... Gente, como ele é humilde, né? Não se importa com dinheiro, não. É porque, como ele é preguiçoso, a igreja não rende e não tem como dar uma boa remuneração para ele. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. E o que acontece? Quando alguém geralmente diz que pastor não faz nada, é porque ele, se fosse pastor, não faria nada. E aí ele acha que todo mundo é igual a ele, tem o caráter dele. Porque, numa boa, você acha que pastor quer ir em todos os enterros? Você acha que pastor quer ir 2 vezes enterrar fetos abortados de casais jovens? Você acha que pastor quer fazer cerimônia de caixão lacrado de criança? Você acha que pastor quer convencer vagabundo, filho de ovelha da igreja? Vagabundo está falando que é marginal mesmo, né? Porque convencer o vagabundo que não quer trabalhar nem estudar é mais difícil. Então, nesse caso, você acha que todo pastor quer isso? Não. Você acha que o cara se sentir tranquilo de estar numa discussão séria de liderança e depois pregar João 3,16 na maior paz e calma, como se nada tivesse acontecido? E aí, saber que o irmão Clóvis fuma escondido e na hora que for pregar contra pecado, tem que ter todo o cuidado do mundo para o irmão Clóvis não achar que ele está mandando direta? Tem nenhum Clóvis aqui não, né? Ah, graças a Deus. Então, nesse caso, né, eu vou pegar uns nomes bem difíceis de encontrar para não ter problema. Está dando para perceber? Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Festa dia de sábado. O pastor sabe que de manhã já vai ficar sofrendo o negócio no dia seguinte. Só que, se ele faltar igual todo mundo, ele vira notícia. Deu para entender? Ah, o pastor tem mente fechada. Mas se o pastor se soltar, o pastor está com poder. Deu para entender a situação? Por que eu estou falando isso, gente? Porque houve um período que eu sofria muito com julgamento. Hoje eu não sou mais assim. Não sou. Por quê? Porque eu preciso estar preparado para o julgamento das pessoas. Estão falando mal de você? Prova com a sua vida. Vida que segue. Entende? Tem gente achando que você é isso, é aquilo. Mostre com a sua vida. Mostre com o seu empenho. Quer ver uma coisa interessante? Se Joãozinho vive falando mal de você, e aí tem, né, fulano de tal que traz, e fica a dica, hein? Quem traz leva, hein? Fica ligado. Aí nisso tem o fulano que traz, não, porque fulano, pá. Se você em vez de, mas ele também, tá, mas olha, meu motivo foi esse. Você explica pra pessoa, mas você não fala mal do outro. Você acha que aquele cara que leva e traz, uma hora ele não vai parar para pensar? Pô, o cara sempre fala um monte de coisa ruim dele, ele nunca fala nada ruim do outro. Pô, eu tô vendo que o outro é mais confiável que ele. Então, observe bem, é com a sua vida que você mostra. Você não tem que ficar tentando provar tudo para todo mundo, sabe por quê? Existem pessoas que os olhos delas são tenebrosos. Ela quer enxergar coisa ruim. Já viu gente que vê problema para cada solução? Se você falar para ela assim, olha, apareceu um emprego aqui, 15 mil reais por mês. Ah, não, 15 mil reais por mês, deve ter alguma coisa ruim para pagar 15 mil. Tá bom, tem um aqui de 1.500. Pô, 1.500 não dá para nada. Tá, então fica sem trabalhar, mas como é que eu vou pagar minhas contas? Você entende? Ou seja, parece que a pessoa ela vive caçando alguma coisa para ela se preocupar. E aí você tem que estar atento, né? Que, opa, eu vou me preparar para o julgamento alheio. Tem gente que tem olhos tenebrosos. Nesse caso aqui, você verifica que ela deixou claro para ele: eu sou uma mulher atribulada de espírito.
nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Você pode perceber, ela não foca no julgamento de Eli, ela não foca na presunção de Eli, ela não foca na impressão, na incompreensão de Eli. Ela se explica como assim: olha, tem algum equívoco aí, a minha vida é essa. Como seria a sua vida se você estivesse passando pelo que eu estou passando? É muito fácil falar que eu sou assim, que eu sou assado. Agora, calço o meu sapato para ver como é que é a minha vida. Esse é o caso. Uma coisa que eu achei muito legal aqui na igreja, que eu vi que assim, aqui a coisa é bem eclética, né? Eu estou no momento do culto, parece que eu estou na época que eu era da Unijovem, né? Aí daqui a pouco parece que eu estou numa uma igreja de vanguarda. Aí você vê lá o mesmo irmão que mora, ele está quietinho, cantando ali, né, todo tal. Daqui a pouco o irmão está... Aí fica assim. Então, assim, observa bem como é que são as coisas. Você, quando está num determinado ambiente, você tem a tendência de medir as pessoas pela sua régua. E por que eu estou usando esse exemplo aqui? Porque na minha caminhada de batista, eu vejo que na maioria das igrejas é 8 ou 80. Tem igreja que a turma quer botar aquela cultura lá de 1900 e garrafa de rolha, né? A gente quer viver o tempo de, quando a gente amarrava o cachorro com linguiça. E aí, em contrapartida, tem aquela igreja que é assim: gente, vamos renovar, vamos mudar, vamos não sei o que lá. E aí, muitas vezes, a gente fica naquela coisa, né? Tem a juventude, tem os velhos, e aí você tem assim: peraí, o jovem é a alegria da igreja, mas o velho é o sustento. Então, peraí, eu vou ficar com o velho sem alegria, eu vou ficar com o jovem sem sustento, né? Então, eu vendo livro, dificilmente eu vendo livro em evento jovem, dificilmente, né? Mas nesse caso, agora, por exemplo, o que eu estou querendo falar aqui é que quando eu lido com embates de geração, eu costumo dizer: irmão, você já foi jovem, aquele jovem nunca foi velho. Então, não é ele que tem que compreender você, é você que tem que compreender. Você já passou pela idade dele, ou você nunca fez burrice nenhuma, você nunca tomou nenhuma decisão equivocada, não tem nada no seu passado de que você não se envergonha, não tem nenhum vacilo, você nunca desapontou ninguém, você nunca chateou teu pai, sua mãe, você nunca deu dor de cabeça pro pastor, pro obreiro, para nada, você teve uma vida perfeita. Então, vamos pensar nisso na hora de tratar um outro. E aí a gente olha para cá e verifica que assim, Ana, ela teve essa habilidade, essa inteligência emocional. Que se dane se ele não está me compreendendo, e eu não vou trocar na mesma moeda. Ele me chamou de cachaceira e eu não vou bater boca com ele. Olha, a minha história é essa. Se você calçasse o meu sapato, você estaria igual a mim ou estaria fazendo algum chinique aí? E aí, nesse caso, diz aqui o texto, até porque diz a Bíblia, que a palavra dura, ela vai suscitar ira, mas a resposta branda, ela desvia o furor. Se Ana fosse bater boca, talvez ficasse aquela confusão entre ela e o sacerdote, mas não, do jeito que ela falou, ela desarmou. E aqui diz o texto, versículo 16, depois que ela fala, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aí versículo 16, não tenha pois a tua serva por filha de Belial, ou seja, uma mulher vulgar, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ou seja, eu só sou alguém que sofre. Em vez de você me julgar, calça o meu sapato. Em vez de você falar mal de mim, acompanhe a minha luta. Em vez de você ficar dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, tenta pegar a estrada que eu caminhei. E versículo 17, ele fala: vai em paz,
e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Aí eu pergunto para você, se ela fosse bater boca com ele, será que ele daria essa resposta abençoadora para ela? Às vezes tem gente que não é promovido no trabalho porque é cabelo na venta. Ah, mas eu sou desse jeito, eu nasci assim, eu cresci assim, né? Peraí, rapaz, pelo amor de Deus, a gente cresceu. É bonitinho isso para criança. A gente tem que aprender a lidar com as coisas que incomodam a gente. Eu não esqueço uma vez, estou eu vindo do hospital com meu filho e a minha esposa. E aí, assim, gente, ó, duas coisas que me irritam. É quem desce escada de ônibus devagar, mas quando o ônibus está perto do ponto, a pessoa vai correndo para ficar na porta. Aí fica descendo devagar. E você cheio de pressa. Outra coisa, você está dirigindo, aí aquele cara que é o dono da rua, o mais bonito, ele não vai para o canto e ele nem anda direito, ele anda devagar e no meio. Se você buzinar é pior. Tem uns que ainda mostram um rodinho assim, balançando um negócio preto assim, né, para a gente ficar devagar e ficar na humildade. Aí nisso, o indivíduo deu aquela marcha lenta ali, eu fui ultrapassar. Nisso que eu fui ultrapassar, aí ele apertou, aí nisso deu uma abalroada. Aí ele parou. Rapaz, eu acho tão bacana, cara, homem que gosta de mostrar que é macho. Pra mim, macho é macho, não tem que mostrar, mas tem os caras que querem mostrar, né? Aí ele veio, né, parecendo aqueles filmes de briga. Aí tô eu com a minha esposa e meu filho lá atrás. Pô, o que você fez e tal? Eu falei, me desculpe. Não sei o que não. O senhor me desculpe. Ele, o quê? Eu falei, o senhor me desculpe. O cara ficou desconcertado, ele estava esperando. Ele estava esperando, né? Já viu briga de cachorro, né? Galo Garnizé. Ele estava esperando que eu... Que vai? Você também, não sei o que lá, e tal. Aí nisso, daqui a pouco, veio um taxista atrás. Esqueci de dizer que ele era um taxista, né? Veio um taxista atrás, desembarca do carro. O que tá vendo aí, fulano? Eu falei, E aí eu comecei a me ligar, né? Sempre que você vê um cara muito brabo, né? Se não for bravata, tem alguma coisa. É uma barra de ferro dentro da mala, né? Ou tá, né, com o revólver na mão, é um bicho feroz, alguma coisa assim. Esse aí tinha um colega. Aí seu banco macho, no mundo que a gente vive, você acha que o cara ia pensar duas vezes de dois caras baterem num cara magrelinho? Não ia pensar duas vezes. As pessoas derrubam pessoas idosas para pegar uma bolsa. Não vão dar com a barra de ferro na perna de um cara, não vão dar facada de tiro numa pessoa, não. Só que a resposta branda desvia o furor. Sou adulto, irmãos. Saí da adolescência. Esse negócio de te pego lá fora é quando eu tinha 14 anos. Então a gente olha para cá e precisa se preparar para o julgamento alheio. Ela se preparou, recebeu uma palavra de bênção, em vez de bater boca e ter um problema. E aí a gente termina, irmãos, com um apelo que eu faço. Enquanto a fase ruim não passa, não espere solidariedade, empatia e compreensão de todos. Prepare-se para o julgamento alheio. E por último, corrija o seu foco e viva melhor. A tendência da gente é olhar para aquilo que nos faz sofrer. Outro dia eu estava pensando na palavra ressentimento. Dá a ideia de repetir. Eu te dou uma patada, eu ofendo você, eu faço piada com a sua sobrancelha, né? Ou então sobrancelha, isso, não é sobrancelha não, nem mortandela, tá, gente? Então aí nesse caso, aí eu faço piada com o seu corte de cabelo, e você, em vez de vida que segue, como é que pode? O pastor fez um negócio desse comigo, como é que pode? Fulano fez isso, falou aquilo, aí você fica ressentindo, entende? É aquela questão de meu vizinho falou um negócio que me ofendeu, aí eu passo a semana, por que eu não lembrei daquilo?
era para eu ter respondido não sei o que lá, era para não sei o que. Aí eu fico o quê? Sofrendo de novo. Rapaz, se você chutou a minha canela, eu vou ficar revivendo aquele momento? Porque a emoção é o que acontece na hora. Eu chuto a sua canela, você fica com raiva e quer me dar um tapa. Agora o sentimento já é aquela questão de você lembrar. Eu não chutei a sua canela, já se passaram uma semana. E aí você faz o quê? Você começa a sentir de novo. É aquele cara que lembra daquela palavra do pai quando ele era criança. É aquela menina que não perdoa o avô. É aquele genro que está com mágoa da sogra há 10 anos. Para que isso, cara? Aí eu pergunto, seu coração é lata de lixo para você ficar brigando essas coisas? Não, corrija o seu foco e viva melhor. De um monte de gente que fala mal de você, tem gente que fala bem. De um monte de gente que critica você, tem gente que elogia. De um monte de gente que te dá rasteira, tem gente que te apoia. Moisés tinha Coré, Datã, Abirão para puxar o tapete dele. Moisés tinha Miriam e Arão, seus irmãos, com ciúme dele. Mas Moisés tinha Josué e Caleb. Está entendendo como é que é a situação? Então, rapaz, menina, corrija o seu foco e viva melhor. É aquele caso, mas o meu marido não me olha, passa um batom, vai para a academia, começa a malhar, fica no esquema para ver se vai para onde assim? Agora está me vendo, né, miserável? Percebeu a situação? Então, em vez de você ficar focando no marido que não se olhe, não lhe olha, melhore-se para o seu marido olhar. Esse é o problema. Vivemos na era dos infelizes, gente que fica indo para a internet porque a vida é ruim, gente que fica indo para o futebol porque a vida é ruim, gente que fica indo para a praça de alimentação porque a vida é ruim, gente que precisa de alguma coisa externa porque o que está dentro dela é ruim. E aí o que acontece? Fala mal dos outros, pensa mal dos outros, faz intriga com os outros. Agora, se você, meu querido, está numa fase difícil, corrija o seu foco. Versículo 18: e disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e seu semblante já não era mais triste. Se é de repente um crente de hoje, pô, você falou isso tudo para mim? Não. Ela, passou uma borracha. Ô Eli, quem foi? O diabo te usou naquilo ali, agora é Deus que está te usando. Quando o diabo falou, não deu ouvido não. Tá entendendo? Ou você acha que pregador também não empresta a boca para o diabo? Você acha que levita não empresta a boca para o diabo? É simples. Pelo fruto você está percebendo a fonte. É simples isso. E aí, diante de uma situação dessa, o que não abençoa, eu cancelo. O que abençoa, eu recebo. Foi o que aconteceu com ela aqui. E aí, versículo 19: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Eu estou sofrendo, mas eu estou adorando. A lágrima está descendo, mas eu estou adorando. Eu estou sendo ofendido, mas eu estou adorando. Eu estou passando privação, mas eu estou adorando. Eu não consigo gerar filhos, mas eu estou adorando. Tem uma mulher perturbada me irritando, mas eu estou adorando. O meu marido não me compreende, mas eu estou adorando. O meu líder espiritual não está sendo solidário a mim, mas eu estou adorando. Eu estou adorando porque eu sei que o meu Redentor vive, que tudo Ele pode e nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, não por causa da ausência de problemas, mas por causa da presença de Deus na minha vida. E aí, meu irmão, fica de pé por gentileza. Que bom que não teve câmera, né? Aí nesse caso, né, que eu e você possamos meditar em tudo isso que nós falamos aqui, enquanto a fase ruim não passa, tanto no fundo do poço, quanto num poço sem fundo, você pode contar com Deus. E eu pedi a você nessa noite, primeiro, não espere solidariedade, empatia e compreensão de todos. Você acha que eu estou pregando aqui esperando compreensão de todo mundo? Claro que não. Passei dessa idade. Prepare-se para o julgamento alheio. Você acha que eu vou ficar assim, tomara que todo mundo diga que foi o máximo? Não, eu não sou mais criança. Terceiro, corrija o seu foco e viva melhor. Ou seja, Deus me trouxe neste lugar para trazer esse texto. E eu tenho certeza que
Quem veio com o coração aberto recebeu o que Deus trouxe nessa noite. E é nisso que eu vou focar. Eu não vou focar no meu defeito. Eu não vou focar na minha dificuldade para expor o texto. Eu não vou focar na dificuldade de compreensão das pessoas. Eu vou focar no Deus que me trouxe e na palavra revelada que está sendo exposta para os irmãos. Então, sabe, tanto no fundo do poço quanto num poço sem fundo, você pode contar com Deus. Sabe, essa fase pode estar ruim, mas assim como a fase boa não dura para sempre, a fase ruim também vai passar. E eu creio que o teu milagre vai chegar. Talvez seja hoje. Amém? Amém? Amém. Feche os seus olhos. Não chore, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Eu quero orar com você. E você que realmente está precisando de uma intervenção divina. Eu não sei se de repente é aquela conta impagável, é aquela dificuldade com o parcelamento do carro, ou de repente é aquela situação difícil com o seu filho, com a sua filha, ou de repente é o diagnóstico do médico, ou talvez uma crise ministerial. Eu não sei qual é a sua realidade. Eu só sei que Deus me trouxe aqui para dizer que essa fase não é para sempre. E que você esteja colocando isso diante de Deus agora. Que você possa estar fazendo como Ana. Que você esteja apresentando para Ele. Que você possa estar dizendo agora: Senhor, olha para a minha dor. Senhor, olha para a minha lágrima. Senhor, libera o teu milagre na minha vida, na minha saúde, no meu ministério, na minha família. E Deus está aqui, e eu tenho certeza que Ele tem algo para realizar. Conversa com Ele, fala com Ele. Teu Deus é Pai, teu Deus é Pai, teu Deus é teu amigo, Ele está cuidando de você. Oh, meu querido Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, olha para essa mulher, olha para esse homem, olha para esse jovem, olha para esse idoso, olha para essa criança, olha para essa pessoa, Deus, que está passando por uma determinada tribulação, que está lidando com a dor, que está lidando com a vergonha, que está lidando com o sofrimento. Pai, olha, Pai, para essa pessoa que, ó Deus, tem recebido dados inflamados do maligno, palavras de dor, de destruição, palavras de dúvida, Senhor, seja no seu próprio pensamento, seja através de um vizinho, de um parente, de um colega, Senhor, em nome de Jesus, Pai, blinda o coração do meu irmão, blinda o coração da minha irmã. Pai, de repente essa pessoa está olhando e achando que não há solução para ela, que não há saída para ela, mas nós cremos que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, pelo que nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Ah, Deus, 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 fala para o teu servo, fala para a tua serva: aquietai-vos, sabei que sou Deus. Ah, Deus, fala para o teu filho e para a tua filha que para cada dia de vergonha tem dupla honra do Senhor. Amém. Ah, Deus, e assim eu oro para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu devolvo a palavra para o pastor. Obrigado.